Olá, está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. O primeiro webinar do ano, o 61º webinar que nós fazemos desde junho do ano retrasado. E hoje o tema vai ser o apagão de dados de Covid-19 no Brasil. A gente sabe que esse problema vem se arrastando desde o começo de dezembro, que dificulta, num momento muito crítico, a gente entender o panorama da pandemia no nosso país, porque é um momento em que a Omicron está se espalhando cada vez mais e provavelmente vai continuar aí pelo, talvez, o próximo mês. Para falar com a gente hoje, chamamos o Isaac Schwartzhaupt. Eu anotei aqui, Isaac, falei Aí, certo? perfeito, perfeito. Boa, obrigado. Isaac, muito obrigado pela sua participação, tudo bem com você? Obrigado, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. É sensacional a gente poder falar sobre isso. O apagão não é sensacional, mas falar sobre ele é sensacional porque a gente consegue efetivamente colocar luz no assunto e fazer as pessoas entenderem da gravidade da situação. Então, eu agradeço demais. Maravilha, obrigado. A gente teria também a participação da Marina Pagno, repórter da RBS, só que ela pegou Covid ontem, teve algum sintoma, mas como ela se afastou por atestado, ela preferiu também não participar para não ter nenhum conflito em relação à empresa. A Marina a gente tinha convidado porque ela fez uma matéria recentemente em que ilustrava bem, jogava bem luz sobre o tamanho do problema, né? Quais sistemas tinham sido afetados, como funcionam os sistemas de saúde do Ministério. E com o Isaac a gente também vai falar sobre isso para tentar entender o que a gente perde sem esses dados? Será que a gente vai ter os dados de maneira retroativa? Qual vai ser o problema, a dificuldade, os desafios de ver os dados de maneira retroativa? E uma das questões principais é como que podemos dimensionar o problema? É possível pegar casos específicos de secretarias? É possível falar com sindicatos, associações de profissionais de saúde para entender o tamanho do problema? Então, Isaac, para começar, eu queria começar pelo básico contigo. Em relação ao Covid-19, quais são os dados afetados? São só de vacina? São de óbitos e casos confirmados? Na verdade, assim, a plataforma de dados da saúde, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde, toda ela foi afetada. Então, a gente perdeu os dados da Covid-19 e não só da Covid-19. A gente não tem, por exemplo, mais dados de vírus respiratórios laboratoriais de nenhuma doença. A gente não tem mais o sistema de vigilância epidemiológica de síndrome respiratória aguda grave de nenhuma, né? Não tem mais o CIVEP. A gente não tem o sistema de vacinação, não só da Covid, como o SIPNI inteiro. Então, se eu quiser saber a cobertura vacinal para influenza, né? Se eu quiser saber a cobertura vacinal para pólio, eu não tenho mais esses dados, eles estão fora do ar, eu não tenho mais acesso a eles, né, nesse momento. Então, assim, caiu toda a plataforma. E isso afetou, né, por cair toda a plataforma, afetou os dados de Covid-19. Então, assim, hoje, se eu entrar no site do Ministério da Saúde, eu até vejo alguns links e alguns, assim, por exemplo, Open Data SUS, que é aquele que tem que é, vamos dizer assim, a raiz onde eu baixo os bancos de dados para poder trabalhar, nem entra, está totalmente fora do ar. Ele até entrou por alguns dias, nos últimos 2, 3 dias ali, nessa semana do dia 10 de janeiro, ele até abria, só que assim, ele abria cru, do zero, como se alguém tivesse instalado a ferramenta do zero quando eu digo assim, não tinha nem o logo do Ministério da Saúde, governo federal, nada, sabe? A pessoa botou do zero e agora caiu de novo. Eu torço que essa queda seja para botar certinho de volta no ar, né? Mas assim, não tem acesso ao Open Data SUS. Quando a gente abre o covid.saude.gov.br, que é o painel principal, ele voltou para o ar, assim, tem uma página lá, só que está até dia 9 de dezembro os dados, não tem dados dali para frente mais. Né? E assim, até se tem um link para baixar um banco de dados que tu clica e o banco vem assim, até dia 9 de dezembro os dados certos. Daí do dia 9 ao 21 vem um pouquinho de dado, assim, que mais atrapalha que ajuda. Tem, sabe, uma queda abrupta, assim, e do dia 21 não tem nada mais, do 21 de dezembro em diante. Então nem é recomendável usar esses dados porque eles não refletem nada. Então, em resumo, né, para responder a tua pergunta, tudo em relacionado à saúde no Brasil caiu, né, de dados. Então, por isso que a gente, inclusive, está chamando de apagão, né? Eu acho que é uma boa denominação, porque eu agora, se eu quiser um dado da saúde do Brasil, agora, nacional, do sistema federal, eu não consigo. Ou seja, dizer que a gente passa por um apagão de dados de Covid-19
é até subdimensionar o problema, né? Apagão de dados geral de saúde. Sim, geral, geral. Porque assim, a Covid é o que a gente usa todo dia. Antes a gente não usava, né? Não tinha costume de ver como é que estava a onda de gripe no Brasil. Se quisesse, estava lá, sempre disponível, mas não era um costume geral. Agora, por causa da pandemia, né, as pessoas têm muito esse costume de acompanhar, entender, e inclusive usar esses dados para ver se a gente consegue prever, né, antecipar ondas, antecipar mudanças de comportamento. Em épocas cruciais como essa aqui da virada do ano, né, uma época que a gente sabe que tem uma mudança forte de comportamento da população, né, de férias, viagens, né, tudo, tu tem que acompanhar muito de perto se tu tem um vírus em disseminação, e mais ainda se tu tem uma nova variante mais transmissível, né, que a gente vê que está gerando ondas, inclusive em países com boa cobertura vacinal. Então, o que acontece? Tem que ficar muito de olho, e daí justamente agora, né, tiraram assim, né, caiu, não tenho acesso a esses dados, não consigo fazer isso. Uhum. O Ministério da Saúde diz que foi um ataque hacker para as nuvens, né? Não foi exatamente no sistema, mas na plataforma mãe que tirou tudo do ar. Eu queria saber também, isso afeta a parte de vigilância, né? Tem a vigilância aqui dos laboratórios que vão vendo, isso também afeta, né? Sim, porque na verdade, assim, o Ministério não foi super transparente com a gente, né? E quando eles não são transparentes, a gente começa a ter que fazer o quê? Ah, eu acredito, né, que seja isso. A gente começa a ter que fazer hipóteses baseado nos pingos de evidência que a gente encontra. E aí o que acontece? Qual é que foi a primeira coisa que a gente viu? Teve uns ataques hackers, né, ataques assim, que eles chamaram de ataque hacker de 2020, 2021, onde a pessoa entrou e só deixou um recado lá, não fez nada, assim, não derrubou, mas disse, ó, isso aqui tá uma porcaria, tá inseguro, qualquer pessoa derruba tudo, tem a senha do administrador disponível, mas não aconteceu nada. E agora, nesse ataque aqui, o que acontece? Vamos supor que realmente aquele cara que deixou o recado estava certo e as senhas gerais de administrador estavam disponíveis para qualquer pessoa. Se a pessoa entra lá e pega a máquina virtual onde está hospedado esse servidor de banco de dados, que eu imagino que seja assim, na nuvem, e apaga na raiz, sabe? É como se ele apagasse não só os dados, é como se ele apagasse o computador inteiro. Né? Uma analogia que eu fiz para dar exemplo, assim, imagina que é um prédio, né, cheio de apartamentos, e aí eu demoli o prédio. Sabe, eu apaguei o prédio. Então vamos dizer, não, mas eu tenho backup dos dados, quer dizer, eu tenho backup dos móveis, eu tenho todos os móveis, eu tenho o tapete, a TV, o computador, tá tudo aqui, mas eu não tenho mais o prédio. Então eu tenho que construir todo o prédio, botar o chão, o piso, pintar as paredes, deixar agora instalação elétrica, tudo certo. Agora eu posso botar os móveis de novo dentro. Entendeu? Então, por isso que às vezes ter backup é ter backup do quê? Dos dados? Ou eu tenho backup de toda a configuração? Tipo, eu tenho uma estrutura secundária completa, uma réplica. Se cai a primeira, eu consigo botar a segunda, sabe? Pelo jeito eu não tenho, porque, né? 30 dias aí sem isso. Então, esse negócio de ter aberto o Open Data SUS do zero também é uma evidência que corrobora isso de ter sido construído do zero, tudo, né? Construído o prédio de novo. E aí o que acontece quando tu constrói o prédio? Que aí encaixa perfeitamente na tua pergunta sobre a vigilância. O que é a vigilância? São nas pontas, né, nas secretarias municipais, as pessoas recebem o que está acontecendo e tem que notificar isso no sistema, eles têm que digitar. E aí, para notificar, né, tem um usuário, mas tem um login. Imagina se eles não fizeram isso, eles vão ter que começar a fazer o quê? Notificar num papelzinho ou numa planilha de Excel separada. Né? Planilha de Excel eu digo porque não é todo. Tem posto de saúde que não tem computador. Né? Então, o cara vai fazer o quê? Anota num papel, alguma coisa assim, e depois vamos ver o que acontece. Daí vai notificando lá daquele jeito. Quando o sistema volta, se é um novo sistema, do zero também, de acordo com a hipótese que a gente está falando, eles vão ter que fazer o quê? Uma nova chave de segurança, uma nova chave de acesso, porque a chave de acesso velha não vai servir, login, usuário e senha não vão servir. Então, passa tudo isso para as secretarias e as secretarias fazem o quê? Daí elas conseguem, então, ter. Então, assim, é muito complexo dizer não temos vigilância, porque eu acredito que está acontecendo, né? Porque não apagaram-se os postos de saúde, não apagaram-se a ponta, ainda tem o atendimento, ainda estão anotando em algum lugar. Então, assim, esses dados estão sendo gerados, só que a gente não consegue juntar eles, colocar numa base de dados e dessa base de dados extrair um arquivo e conseguir entender o que está acontecendo de uma forma mais ampla, sabe? A gente fala que é o big picture, assim, né? Ver o quadro todo, dar aquele zoom, olha o que está acontecendo no nosso país, nos nossos estados. Isso a gente perdeu. Então, assim, dá para te responder sim, perdemos a vigilância, só que tem que ficar claro para as pessoas que estão vendo que não é que perdemos a vigilância, assim, ninguém mais está anotando nada,
sabe? Não é nesse sentido, é no sentido de realmente juntar, condensar, gerar uma informação e a partir dela entender o que está acontecendo e tomar decisão. Isso a gente não tem. Uhum. E agora, especificamente na notificação, eu queria entender, os postos de saúde, enfim, quando eles anotam, eles depois registram no sistema ou mandam para a secretaria registra no sistema. Com esse bloqueio, com esse apagão de dados, nem registrar no sistema está sendo possível, né? De acordo com o Ministério, eles disseram que a prioridade deles foi estabelecer isso, primeiro. Antes do dado chegar, por exemplo, para mim, para eu, Isaac, pesquisador, né, que usa, eles deixa para depois do Isaac, vamos restabelecer a digitação. E daí eles disseram que as notificações voltaram, até um tempo atrás. Só que quando a gente viu nas matérias, na matéria da própria Marina mesmo, né, algumas matérias que, assim, conversaram em algumas secretarias e simplesmente não estavam conseguindo. Elas não estavam... até abria a tela, mas elas não conseguiam digitar. Aí descobriu-se que faltava chave de segurança, sabe? Daí deram a tal da chave da segurança, assim, pelo que... inclusive ontem, né, o dia 12 de janeiro, o Ministério fez uma coletiva ao vivo, né, mas era ruim de acompanhar porque eles estavam mostrando slides, mas eles não mostraram os slides para quem acompanhava, tipo, só para os jornalistas que estavam lá. Mas pelo que eu entendi que ele estava falando, ele disse assim, o pessoal está conseguindo notificar de novo agora, sabe? Mas isso é desde sexta agora, 7 de janeiro, sabe? Pelo que ele disse. Então, assim, a gente ficou um bom tempo sem notificar, né? E esse tempo sem notificar, torço para que tenha tudo guardadinho, né? E que eles tenham como botar isso de volta, porque vamos supor assim um exemplo, né? Que é um problema que pode acontecer. O posto de saúde vai lá, eu vou me vacinar. Daí ele não tem sistema, ele anota lá o meu CPF, meus números e tal, e daí quando ele vai digitar, ele errou um dígito, sabe? Do meu CPF. Daí CPF inválido. Daí ele vai ter que, ter que descobrir quem é esse cara, ligar para ele, para pegar só um exemplo de um problema que pode acontecer e pode, mesmo depois do retorno, complicar. Então, a notificação, assim, de acordo com o Ministério, ela está de volta, né? Só que se a gente ficou um gap, né, um buraco sem notificação, esse buraco vai dar uma trabalheira para restabelecer. Então, não é assim, a notificação voltou, tudo certo, agora eu ainda não consigo ver nada e vamos ver como que vai ser notificado isso aí, se não vai atrapalhar a notificação futura, inclusive, né, essa carga extra de trabalho de represamento. Uhum. Uma analogia que eu consigo pensar é como se fosse uma pilha de lista de tabela que você depois tem que passar tudo para o sistema. Vai Isso, acumulando. e essa pilha é uma baita analogia, uma baita lembrança, porque assim, normalmente quando a gente vê a divulgação de casos e dados da Covid na mídia, a gente vê por data de digitação, por data de inclusão. É esse tanto que o pessoal inclusive fez a média móvel para tentar, né, compensar esse atraso da inclusão, porque às vezes sábado, domingo ninguém digita, aí segunda não, daí na terça digita tudo dos 3 dias, e daí dá aquele pico, daí faz a média e dá uma suavizada. Agora, se tu tiver um atraso de 30 dias ou 20 dias que seja, a média móvel não vai mais dar conta, né, de suavizar essa linha. Então, o que vai acontecer? A gente tem que começar a pensar em outras formas, por exemplo, divulgar por data de início de sintomas, porque daí se a pessoa está digitando dia 14 de janeiro, ela está digitando, mas a pessoa teve sintomas lá no dia 20 de dezembro, vai mostrar que o caso dela foi do dia 20, não do dia 14. Então, todos esses cuidados a gente teria que ter, e aí provavelmente não vai ter alguém, uma pessoa vai entrar lá no site, né, uma pessoa e vai postar no seu Twitter, olha aqui, meu Deus, 1 milhão de casos, e daí, não, mas é que tem represamento, então toda essa confusão eu acredito que vai acontecer mesmo com muita gente tomando cuidado. Um dos objetivos, inclusive, do webinar é entender esses cuidados que a gente tem que tomar quando a divulgação de dados voltar, se voltar, né? A gente espera que volte. Roberto. Então, do jeito que estava sendo feito antes, a gente se basear a partir da data de digitação, por isso que tinha aquela questão recorrente de segunda ou terça, principalmente pós-feriado, de nossa, uma super alta de casos. Então, agora, esse é um problema que a gente vai ter que se atentar, né? Porque não vai dar para achar que tudo que voltou foi naquela semana. A gente não vai conseguir entender, por exemplo, semana a semana lá do dia 10 de janeiro até aqui, a gente não vai ter esse panorama, né? Se tiver, vai demorar, porque o que eu penso? A gente está numa onda, né? Tá claro, já dá para ver pelos dados da Secretaria que tem uma onda muito forte de casos que está acontecendo. Então, quando voltar, o pessoal vai ter essa pilha desse exemplo, né, para digitar, e os dados de hoje.
que também são uma pilha, porque é muita gente se infectando. Então, se eu fosse gestor, ou se eu cuidasse de uma secretaria, eu ia dizer, cara, foca no de hoje, né? Não vai digitar o dado atrasado e daí vai continuar empurrando, né? Então, foca no de hoje. Então, muito provavelmente, o pessoal vai, eu acredito, né? Ou vai fazer um super plantão e tentar digitar tudo junto, ou ele vai focar no dado atual. E aí, focando no dado atual, vai ficar esse buraco, né, desse atraso. E aí depois, quando tiver um tempo, né, provavelmente as pessoas vão jogar para dentro esse dado. Então, entender o que aconteceu, eu acho que vai demorar, né? Inclusive, esse para mim é o maior problema, porque com esses dados vindo, por mais que o Brasil tenha subnotificação, por mais que a gente teste pouco, se os dados estão entrando dia a dia e mais ou menos num ritmo muito similar, eu consigo notar mudanças de tendência. Sabe, mesmo que, vamos dizer, a minha realidade eu estou vendo na verdade, só 30% dos casos. 70% dos casos o pessoal não está testando e não estou vendo. Mas se nesses 30% eu consigo ver a curva, a queda desacelerando, sabe, estabilizando, um novo início de aumento, eu consigo dizer, a gente na rede análise conseguiu antecipar a segunda onda baseado na taxa de crescimento, porque a gente viu lá em outubro de 2020, setembro, outubro, a gente viu a queda desacelerando. Eu comecei a dizer, gente, tá caindo, mas tá desacelerando a queda. Por quê? E ela não tá perto do zero. Tudo bem ela desacelerar perto do zero, porque daí não tem como cair abaixo de zero. Mas se ela tava lá em cima, 300, 400 óbitos por dia, começou a querer frear. Como assim frear em 300, 400 óbitos por dia? Não faz sentido. E aí, daí eu dizia, ó, gente, se estabilizar é um perigo, porque quer dizer que tem alguma coisa, alguma força contrária que está fazendo essa queda frear. E aí estabilizou. Isso lá em outubro, novembro. Eu disse, gente, se eu aplicar essa mesma velocidade, né, essa mesma força da queda, da estabilização para o aumento, a gente vai chegar lá em janeiro, fevereiro, março, vai ter 2.500, 3.000 óbitos por dia, se a gente não mudar nada. E daí, isso a gente estava falando lá em outubro, novembro, aí aconteceu a onda no Amazonas, ali na virada de 2020 para 2021, na região norte, e depois ela passou para todo o Brasil, né, a variante Gama e tudo, mas a gente conseguiu ver, mesmo com esses dados subnotificados, dessa forma. Agora, nessa onda aqui, eu até consegui ver um início de aumento na região norte, mas eu fiquei meio assim, e aí quando eu estava entendendo a desaceleração da queda que estava começando a acontecer ali em dezembro, né, final de novembro, perdi tudo. Uhum. Né? E aí não conseguimos antecipar nada, porque esse acho que na minha visão é o maior problema, porque o que acontece? Mesmo hoje, com a onda sendo uma das... Tem locais que ela já é a mais forte de toda a pandemia, e mesmo assim, se tu olhar, né, no geral, as pessoas não estão assim, sabe? Meu Deus, tem uma onda de Covid enorme, sabe? É mais leve, não sei, entendeu? Mas mesmo assim, as pessoas discutem, mais leve, está hospitalizando menos, tem muita gente vacinada, mas se eu tiver, que nem os Estados Unidos, 1 milhão de casos por dia, eles estão com uma média de 800 mil casos por dia na média. E isso acaba gerando, mesmo que a proporção de hospitalizados é muito menor agora, por causa da vacina, é tanto caso que mesmo lá os pouquinho por cento de hospitalizados dá um monte de gente ainda. Então isso teria que preocupar a gente aqui, e a gente está com esse apagão, a gente não consegue mostrar isso. A gente fala, mas não consegue mostrar, né? Uhum. Depois vou voltar nesse ponto para discutir justamente como a gente pode, digamos, os pequenos dados da secretaria que a gente consegue iluminar parte do problema. Mas antes eu queria te perguntar, Isaac, você como pesquisador e como leitor, eu acredito, de notícias, o que você acha que para essa retomada de dados, se houver, que nós jornalistas devemos tomar cuidado? Você falou aí, a gente falou aqui da parte de data digital e tal. Quais são os outros elementos? O principal, assim, eu acho que o principal é divulgar sempre por data de início de sintomas. O que isso vai causar? Tu vai ter um pouco de atraso, né? Então, o dado de hoje tu não vai conseguir ver efetivamente, porque assim, dificilmente as pessoas vão estar digitando hoje quem teve sintoma hoje, né? Quem teve sintoma hoje vai aparecer. Por isso que não era usado desde antes esse dado, né? Porque daí os últimos 3, 4, 5 dias sempre são defasados, né? Por causa dessa, e aí talvez agora até defase um pouco mais. Então, mas eu, Isaac, ainda acho que é melhor divulgar por data de início, ou pelo menos divulgar juntos, sabe? Aquela coisa, ó, que data de início de sintomas e data de digitação. Aí tu vê lá um salto na digitação, quer dizer, ó, isso aqui muito provavelmente tem represamento, né, dados represados, porque se a gente olha por dados de sintomas, ainda tem uma onda muito forte acontecendo, mas não assim absurda que nessa de digitação. Talvez divulgando assim as pessoas entendam que tem um aumento, que está acontecendo, mas que não é capaz de acontecer lá 1 milhão e pouco, tomara que não aconteça nunca, né? Mas 1 milhão de casos por dia, uma coisa assim de represamento, pode acontecer,
né, por causa disso. Então, essa divulgação por data de início de sintomas, eu acredito ser muito importante, só que essa divulgação, ela precisa daquelas bases mais qualificadas, né? Então, assim, o dado, se tu entra lá no covid.saude.gov.br, aquela plataforma normal, e baixa aquela planilha CSV que tem lá para usar, não tem por data de início de sintomas lá. Só tem, assim, o dia e quantos casos foram digitados naquele dia. Só isso. E nem diz que é por data de digitação. A gente sabe que é por data de digitação, mas não diz nem isso. Então, assim, pode ser que seja difícil para fazer essa divulgação, porque tu tem que baixar da base mais qualificada, do ESUS, que é dividido em ESUS notifica, que é casos leves de síndrome gripal, CIVEP gripe, que é casos graves, que é síndrome respiratória aguda grave. Aí os casos e os óbitos vão no CIVEP. Então, tem que pegar os dados do ESUS e os dados do CIVEP, eles são diferentes, são duas bases, e tu tem que fazer todo um trabalho, se filtrar pela data correta, e tudo isso, aí a gente consegue divulgar. Então, isso é importante, eu acho que esse é o principal, né, cuidado que tem que ter. E daí depois o outro cuidado que tem que ter é entender a proporção. Isso é uma coisa que até não é nem tanto do apagão, mas pode ser que o apagão atrapalhe justamente pelo represamento, que é a proporção de óbitos e hospitalizações para casos, né? Como a Omicron é uma nova onda, tá sendo diferente de todas as outras ondas anteriores, a onda da Omicron agora, essa diferença de proporção já iria aparecer se a gente tivesse os dados tudo certinho. Pode ser que agora ela apareça distorcida, ela apareça com alguns problemas de proporção, entendeu? Então, quando a gente vê isso, tem que sempre lembrar o impacto do apagão, sabe? Eu acho que se fosse fazer um resumo, né, do que eu estou falando, é assim, lembre-se do impacto de ter ficado 30 dias sem dados nisso aqui que está acontecendo. Vamos perceber se isso aqui pode ter alguma influência, se esses dados de hospitalização estão sendo certos, estão digitados na data, são corretos, são represados, entendeu? Esse eu acho que é o principal cuidado do apagão para aqui para frente, justamente para a gente estar numa onda acontecendo. Eu acho até que o que você comentou seria muito didático, até o exemplo que você falou, né? Dois gráficos, um baseado na Isso, data de digitação, outro se a gente tiver esse número, né? No sim, caso de quando começou os sintomas. Ajuda o isso. leitor a entender, eu imagino. Porque a pessoa vai entender, inclusive ajuda ele até, educa na questão do represamento. O que é um represamento de dados? Como é que tem diferença entre a data que a pessoa contrai Covid, testa, descobre que aquele teste deu positivo e digita aquele resultado daquele teste no sistema. Tem todas essas datas lá. Tem a data que o cara, no CIVEP, tem a mesma coisa, que a pessoa teve o seu início de sintoma, que isso inclusive é o relato da pessoa quando ela chega lá. Não, comecei a sentir febre e tal, né? A pessoa digita lá, depois tem o dia que ela internou no hospital, o dia que essa internação, por exemplo, se ela foi migrada para UTI, sabe, tem todas essas datas. Então, tu consegue ir acompanhando e filtrando mudando a data, mudando o campo data para filtro, muda o gráfico, né? E daí a gente tem que entender o dado que a gente está olhando. Então, ajuda a educar as pessoas em relação a isso. É muito bom. O Isaac, a gente recebeu aqui uma pergunta do Diego Junqueira, da Repórter Brasil, dos testes. Vou ler aqui. Onde pode ser encontrado o total de testes de antígenos realizados? O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde traz o total de PCR realizados, mas não traz o número de antígenos. Essa informação dos testes de antígenos está disponível? Essa informação o Brasil já nunca teve. Se a gente entra no Our Loading Data, né, que é o site que junta os dados de todo mundo, tem uma página do Our Loading Data que é testes, né? Mostra lá assim, testagem e quais os países que têm dados de testagem. Tem o Brasil e alguns países da África só, que tá lá no data. Não tem dados. Isso desde antes do apagão. Aí o que a gente vê? Tem um sistema que se chama Gerenciador de Ambiente Laboratorial, que é o GAL, né, que tá lá na plataforma de saúde também. Só que esse sistema, ele é assim, só laboratórios públicos, né, porque o laboratório privado deveria notificar, pode notificar, mas assim, não tem fiscalização, não tem nada, então a gente não consegue garantir assim, não, sabe, a Unimed, lá, por exemplo, um laboratório, né, a pessoa foi na cidade dela, lá no laboratório privado, a gente não tem a garantia de que aquele laboratório notificou aquele teste que aquela pessoa fez, né, lançou em algum local. Então, mesmo que a gente veja aquele dado, a gente tem que ter, assim, e além de tudo, né, mais uma coisa, o GAL está atualizado só até 11 de novembro de 2021. Ele parou antes do apagão, inclusive. Eu até dei uma reclamada nas redes sociais, falei, o que aconteceu aqui que o GAL, né, eu não consigo ver mais a positividade porque o GAL parou.
Até o Wanderson de Oliveira, que era secretário na época do Mandetta, ele também postou, sabe? Não consigo mais fazer os dados aqui porque o Galo parou. E se eu entrar lá agora, vai estar lá 11 de novembro. Quando ele demora um monte para abrir e fica lá, dados até 11 de novembro de 2021. Não sei o que aconteceu, se aconteceu algum outro problema, mas enfim, não temos. Então respondendo a pergunta, né? Não tínhamos antes, e agora, caso a gente digite, como não tem fiscalização de laboratórios privados, a gente não tem garantia de que aquilo é o total mesmo realizado. Tanto que, por causa dessa oscilação, que é o que o Our World in Data prefere colocar lá, e que é o que eu faria também, sem dados. Porque é muito melhor tu dizer, ó, não tenho dado, do que dar um dado que pode estar faltando, que pode ter metade, que pode estar incompleto, porque muitas pessoas vão tomar decisões baseadas nesse dado. Então é muito melhor dizer, ó, não tem dado, porque se tu entrar lá, eu não tenho garantia de que aquilo é próximo do total mesmo que está acontecendo no país, né? Por isso que o Brasil sempre teve esse estigma da subnotificação, né? Os testes, acho que, se é possível dizer, um primeiro apagão é justamente dos testes. A gente nunca teve uma política efetiva de testes, e os que tinham, que nem você bem explicou agora, é só um pedacinho que representa os laboratórios públicos, e para pegar e PCR, né? Nem antígeno. Então a gente ainda dependeria da parte privada para iluminar toda essa questão. Uhum, bem isso. E o Gal não tem a ver, né? Ou pelo menos você não sabe se tem a ver com esse ataque, né? Ele começou antes, ali, um pouquinho antes do ataque, né? Ele não caiu do ar, só não atualizou mais, sabe? Parou de ter os dados ali. Então, por exemplo, pode ser que eles estejam recebendo ainda e só eu que não consiga pegar, entendeu? Pode ser que eles continuaram notificando, continuaram tudo, mas se entra lá, não tá lá até 11 de novembro. Não tem nenhuma explicação sobre, não tem nada. E aí, claro, daí caiu toda a rede de saúde, né? Depois ali no dia 9 de dezembro, então ali eu tenho certeza que o Gal caiu junto, né? Porque tá dentro da mesma rede. Então, sim, então foi tipo uma cascata de problemas, né? E testar, Isaac, nas análises que eu faço, eu, infelizmente, sempre digo da notificação e nunca levei testagem como um dado real ou um dado, sabe? Porque eu sempre dizia, ó, não temos dados, então eu vou pegar isso que eu tenho, que eu sei que é só uma amostra, é só um pedaço da realidade, e eu vou torcer para que pelo menos esse pedaço que está sendo colocado aqui esteja colocado num ritmo padrão. Ou seja, as pessoas, quando elas recebem, elas têm um ritmo de notificação padrão. Se o ritmo de notificação se mantiver, mesmo que eu notifique 20% só do que está acontecendo, eu vou ver aumentos, eu vou ver quedas, eu vou ver é uma curva menor no absoluto do que o real, mas as tendências da curva se mantêm em relação ao real. A não ser que dê, tipo assim, a pessoa não notificaria os positivos e notificaria só os negativos, entendeu? Mas isso não acontece. A pessoa vai lá e pega o que ela consegue, notifica, e aí tu consegue ver aquele percentual. É mais ou menos como uma pesquisa eleitoral, que tu não pesquisa todo mundo para ver, né? Pesquisa só uma parte, mas dentro daquela parte tu consegue mais ou menos entender o que aquilo, né, quer dizer num todo. Então é mais ou menos esse caso. Eu sempre fui assim nas análises de Covid. Testes nunca foram assim o meu principal ponto, sabe? Uhum. Nesse sentido de pegar uma parte e iluminar o todo, os dados de secretarias estaduais, municipais, eles são confiáveis? Existem outros sistemas que a gente pode recorrer? Tem várias secretarias que têm sistemas sensacionais, tanto municipais quanto estaduais, sabe? Tu pega, por exemplo, o Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo tem um baita sistema completo. Eles conseguem dar comprovante de vacinação para a pessoa, eles mesmos, sem precisar de Conect SUS, sem precisar de nada, porque eles têm um sistema próprio. Né? O Rio de Janeiro, a prefeitura, não o Estado, a prefeitura do Rio de Janeiro tem um sistema bem interessante também de divulgação com muitos dados. Aí tu pega, por exemplo, o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, eles têm um bom sistema, muito bom para casos e óbitos, e hospitalizações, principalmente hospitalizações no Rio Grande do Sul, é muito rápido, sabe? Eles têm um sistema que internou, digita. Inclusive tem um contador no site que mostra o atraso, sabe? Ó, o hospital está atrasado, 2 dias que ele não digita um dado lá no sistema. Então tu consegue saber que aquele dado tá quente, a gente chama, né? Logo, assim, hoje, e é um dado importante, assim, porque todo aquele dado mais fino vai para o CIVEP, né? A faixa etária, raça, cor, profissão, mas ali, o que a gente precisa saber? Quantas pessoas internou hoje no hospital X, né? Hoje internaram 30, depois 35, depois 40, então tu consegue ver. Só que, por exemplo, o Rio Grande do Sul depende do sistema federal de vacinação, que é o SIPNI. Então, quando a gente entra nos dados do Rio Grande do Sul, eu posso até compartilhar aqui e mostrar Por favor. para ti. Ó, eu vou mostrar aqui
nessa telinha aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, os dados do Rio Grande do Sul. Esse aqui, esse é o boletim regional do Rio Grande do Sul, direto do sistema interno. Quando a gente entra, tem o Rio Grande do Sul e as macro-regiões, eu vou pegar o estado inteiro aqui, ó. Então a gente entra, tem casos, óbitos, tudo do seu sistema próprio, ó. Olha a onda da Omicron aqui, absurda, né? Tá vendo? Né, Isso que você está acessando é aberto, né? é aberto, é um site direto. A gente pode entrar, por exemplo, aqui, ó, Sistema 3As, né, que é o site aqui. A gente vem aqui, ó, boletim informações, boletim regional. Ele abre esse boletim que eu estou mostrando aí, 100% aberto. Aí a gente tem aqui o boletim, ó, tem a média de casos, óbitos, né, hospitalizações. E aí a gente vê, por exemplo, leitos clínicos aqui, aquele desacoplamento que eu falei, né, que o tamanho da onda de hospitalizações, ela é bem menor, mas ela aumenta. Não é que ninguém é hospitalizado, não, aumenta sim, se a gente deixar crescendo, que nem a Europa e Estados Unidos, isso aqui pode acabar piorando. Então a gente vê hospitalizados em UTI, ocupação, tudo bem legal, só que olha a vacinação aqui, ó. Vacinação, o que acontece? A gente vê aqui, ó, 28 de novembro, né, a percentual subindo, ó, 4 de dezembro, 5, 6, 7, 8, olha o que acontece aqui em diante, ó. Não foi mais Tá atualizado. vendo? Porque eles dependem, porque daí o que acontece? É um trabalho de duas mãos. Tu envia o dado, notifica e depois pega de volta esse dado já tabuladinho e aí divulga. Então a secretaria diz, a Secretaria de Saúde divulgou estadual, mas ela tem que jogar para o federal tabula e bota no sistema e elas pegam de volta o dado que elas digitaram bonitinho tabulado, porque não tem sistema próprio. Esse é o caso da vacina aqui especificamente. Aí tu pega aqui, por exemplo, esse é o painel do Espírito Santo, né? coronavírus.es.gov.br. Daí aqui a gente tem, por exemplo, ó, testes, ó. Testes e casos, ó. A gente consegue ver teste RT-PCR, teste, aquilo que o Diogo pediu, Diogo, né? Desculpa se eu errei o nome, pediu na nossa pergunta ali. Olha só o nível de detalhamento. Se é teste de antígeno, teste rápido geral, teste de sorologia, IgM, tá vendo? A gente consegue ver, ó, teste de antígeno. Daí eu consigo ver aqui, ó, por exemplo, teste de antígeno no Espírito Santo, olha o que está acontecendo, ó, né? Esses aqui são os negativos e esses aqui são os positivos. Então a gente está tendo um aumento de positividade nos testes, né? Tem o percentual positivo. A gente consegue ver aqui casos, ó. Tá vendo como é que está o aumento de casos por mês, semana, diário, por bairro, né? Por município aqui. Por quê? Por que eles têm esse nível de detalhamento? Porque eles têm um sistema próprio, né? Que independe do federal. Então, muito provavelmente, o que deve acontecer, que também faz parte dessa RNDS, e também é um problema, assim, eles não vão digitar tudo nesse sistema próprio, creio eu, e depois tudo de novo no sistema federal, né? Então, eles muito provavelmente devem digitar tudo aqui, e daí fazer um conversor, fazer algum programa, né, que ele vai lá e gera um arquivo texto, um arquivo CSV, e esse arquivo CSV, ele faz o quê? Ele importa no sistema do governo federal e pã, joga tudo para lá. Porque a pessoa digita uma vez só no sistema, né, próprio e daí joga. Essa conversão, se caiu, de novo naquela nossa hipótese de se caiu tudo, essa conversão se perdeu, né? Então eles têm que faz parte daquela reconstrução do prédio da analogia, né? Então a gente tem isso. Se eu pegar, por exemplo, aqui, esses são os dados que eu queria mostrar aqui, ó. Aqui é o Open Data SUS, ó. Vou tentar dar um refresh aqui, Open Data SUS, né? Aqui. Vamos ver se vai, se vai abrir aqui. Nada, ó, não pode encontrar. Aí eu vou tentar entrar. Esse aqui é aquele que me preocupa, ó, Coronavírus Brasil, que é o covid.saude.gov. Eu não gosto desse tipo de divulgação sem nenhum alerta. Ó. Tu abre, eu dei um refresh, ó, atualizado 9 de dezembro. Escondidinho Né? ali. Daí a pessoa vem aqui, como é que está a situação de Covid? Ah, não, está em queda no Brasil, né? Sendo que não está em queda. E, ó, como é que está aqui os casos? Como é que está, né? A gente tá travado lá no dia 9 de dezembro. Teria que ter um alerta aqui, plataforma com problemas, né? Ou pelo menos isso aqui piscasse, sei lá, alguma coisa assim para a pessoa ver. E se a pessoa vem aqui no CSV aqui, né, que é para baixar o CSV, que tem arquivo CSV, ele vai vir um arquivo que tem os dados certinhos até dia 9. Do dia 9 ao dia 21 tem alguma coisa, mas bem pouquinho, e do dia 21 em diante não tem nada. Então, não vale a pena. E aí, quando a gente pega painéis, esse é um painel que eu uso muito, que eu gosto muito, que é do Observatório do Desenvolvimento Social de Minas, de vacinação, só que ele é um painel que usa os dados do Open Data SUS para cobertura vacinal, sabe? E a maneira com que está dividido os dados é sensacional, porque eles têm aqui a população total, não só o público-alvo, né? Total vacinada, para a gente entender a cobertura, os gráficos. A gente tem por grupo etário e dose, por, né, pelo território, e por tipo de vacina.
Então, se a gente vem aqui e filtra, por exemplo, sei lá, estado, né, do Pernambuco, e eu filtro aqui, eu consigo ter todas essas informações, ó, para ver qual região de Pernambuco está com maior ou menor cobertura, né? A gente consegue ver aqui, por exemplo, o município, né, dentro. Então, é muito, 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 muito legal. Só que, ó, qual é o problema? Dados até 7 de dezembro de 2021. Então, a nossa cobertura vacinal ela está estagnada aqui, só que essa estagnação é pelo apagão. Torço que a nossa velocidade de vacinação tenha continuado igual, sabe? Eu torço muito, mas ela pode estagnar. A gente viu muito isso na Europa, né? O país subindo, subindo, a vacinação subindo, os países felizes, liberando tudo, as flexibilizando, e quando vê, chegou em 65, 60 ali e parou. Porque todo mundo que queria se vacinar se vacinou, travou em 60 e pouco ali, que nem o Brasil estava no dia da queda, 61,2% da população total, né? Vacinada. Não é uma cobertura vacinal ainda plena, ainda mais com a Omicron, né, que é muito mais transmissível. Quanto mais transmissível a variante, maior a cobertura vacinal tem que ser. Então, a gente não tem. E aí, por exemplo, eu tenho o nosso painel da Rede Análise Covid, que é esse painel que a gente também, com dados abertos, né, e aí eu tenho os dados de países todos aqui, né, e é isso que eu gostaria de acompanhar, que eu acompanho do Brasil. Eu consigo ver ondas de casos, na pandemia inteira, nos últimos 20 dias, e a taxa de crescimento, ó, que fica fácil de ver um recrudescimento, estava caindo e volta a subir. A gente vê óbitos, que óbitos, ó, aqui está filtrado na Áustria, né? A gente vê a cobertura vacinal com 1, 2 e 3 doses, a estagnação da vacinação, tudo, e quando a gente chega no Brasil, eu não tenho nada disso, né? Se eu entro no Brasil, eu tenho 21, porque o dado que veio do governo é 21, né? Aquele dado, mas mesmo assim, ó, se eu pegar aqui o Brasil todo, ó, e eu vou vir aqui, vou dar um zoom no que está acontecendo, eu vou abrir os casos aqui para ficar mais fácil de ver, ó. Olha o que acontece, que é aquilo que eu mencionei, né? Depois do dia 9, que é o apagão. Aqui, ó. Os dados estavam vindo, pam, caiu, teve um pouquinho de dado lançado aqui, essa queda aqui não faz sentido nenhum, e aí não tem mais nada. Então, esse dado aqui não, não adianta, sabe? Não serve. E aí a gente tem outros dados, né, que são alguns painéis que a gente usa, que são, por exemplo, aqui, esse dado aqui, é um dado, eu chamo de dado adjacente, né, que é um dado que eu uso ele paralelo, mas não posso tomar decisão com base só nele, que é aquela pesquisa CTIS da Universidade de Maryland com o Facebook, que é uma pesquisa que quando a pessoa abre o Facebook, ela é sorteada assim, você quer responder essa pesquisa sobre Covid? Daí pede de tudo lá, pede se a pessoa vai se vacinar, se já se vacinou, se confia no governo, se está usando máscara, um monte de coisa, e uma das coisas que pede é se a pessoa tem sintomas. E quais? E ela marca, tô com tudo. Daí ela começa a marcar. Se ela marca, né, na mesma pessoa marca febre, mais tosse, mais falta de ar ou dificuldade para respirar, o sistema diz, opa, essa pessoa pode ter Covid, né, estilo Covid. E ela lança lá. E como esse dado é rápido, a pessoa digitou, respondeu a pesquisa, botou no banco e vai, então a gente consegue ver logo. Então, olha o que acontece quando a gente olha aqui sintomas estilo Covid. Né? E esse azul é as notificações do Ministério da Saúde, que infelizmente pararam, mas olha aqui o que aconteceu com a quantidade de pessoas respondendo que estão com sintomas estilo Covid. Né? Aqui Amazonas, ó, Bahia, Ceará. Essa pesquisa ocorreu no Brasil também, né? Sim, ela ocorre em todo mundo. Está Sim, ocorrendo. está ocorrendo, ela corre, ela é direto. Ó. E aqui, o que eu botei? Essa linha aqui embaixo, eu botei o número de respondentes, sabe? Por dia de cada estado. Então, eu vou pegar estados maiores, tipo São Paulo, assim, ó. São Paulo tem aqui, ó. Chega a ter aqui, ó. Agora estava com 2.440 pessoas num dia responderam. E aqui Sim. essa linha, o que é essa linha? Essa linha azul escura é o percentual, é a média móvel de 7 dias, e a linha laranja é a média móvel de 14 dias do percentual de pessoas que se enquadraram nos sintomas estilo Covid. É só um guia, né? É um guia para a gente tentar entender. E aí o que acontece? Ó, chegou aqui no dia 9 de dezembro, mais ou menos, bem na data do apagão, pã, um salto. Ó. Aí tu pega São Paulo, Santa Catarina. Coincidente. Até não teve um aumento tão grande. Ó, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, inclusive, que começou, Rio de Janeiro a gente vê a onda da influenza, né? A gente teve um aumento de H3N2 lá. A gente vê que começa já a aumentar em outubro, de uma forma mais leve, aí chega aqui em novembro, a metade de novembro dá o salto, daí cai e agora já reverteu e começou a subir de novo. Né? Que muito provavelmente pode ser uma onda de influenza e uma de Covid, né? Se chocando e acontecendo isso. Aí a gente tem aqui Pernambuco, enfim, né? Paraná, né? Ó,
entendeu? E aí eu posso ir de estado em estado. E esse dado eu sempre usava porque ele ajudava muito, assim, a entender o que estava acontecendo, sabe? Só que depois da vacina ele começou a desacoplar, ainda bem, né? A melhor coisa do mundo foi a vacina, porque daí o que acontece? Muitas pessoas com sintomas, né? Muitas pessoas respondendo, mas assim, super leves. E como no Brasil a testagem é reativa, né? Eu chamo de reativa, que é o que? O doente tem que buscar o teste. Não é uma busca ativa que, deixa eu bater na tua casa e testar só para ver o que está acontecendo. Que busca ativa, tu descobre onde está né? E aí o número de casos vai lá para cima. E quando tem a testagem reativa, se a pessoa, por exemplo, acorda uma coriza, uma dorzinha de cabeça, uma coisa, não estou com nada, não estou nem aí, e não vai buscar nada, essa pessoa passa incólume, né? Ela passa por baixo do radar. Né? Então, quando começou a acontecer isso, começou a ter menos casos de Covid, mas os sintomas estavam lá. Se a pessoa abria o Facebook para responder, ela ainda dizia assim, estou com dor de cabeça, estou com febre, estou com não sei o quê, mas, entendeu? Mas é leve, estou tranquilo, não estou me sentindo mal. Então, a gente nota que teve desacoplou bastante. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ó, a gente vê, o Rio Grande do Sul é um bom estado porque ele mostra bem certinho, ó, aumentava nos sintomas, uns 15 dias depois aumentava na notificação, né, do Ministério, ó. Aqui aumentou, ó, aumentou aqui. Caiu, caiu aqui. Aumentou, aumentou aqui. Mas depois das vacinações, aqui, ó, quando a vacina engrenou aqui em junho, mais ou menos, quando daí começou aqui a já não ter mais, ó, deu um aumento aqui, e esse aumento não se refletiu. Esse pico aqui é um represamento enorme de dados que o Rio Grande do Sul lançou, né, de toda a pandemia, mas de resto, ó, os casos não subiram, e a gente teve aqui uma oscilação de sintomas, de pessoas respondendo, e agora, claro, essa última onda absurda aqui, né, enorme. Mas, então, esse dado nos ajuda, só que o que acontece? Eu usava ele como um dado paralelo, e não como o dado para eu tomar decisão. Porque, é uma pesquisa do Facebook, é poucas pessoas respondendo. Na verdade, não é tão poucas, né? Mas não dá para eu também sair... eu não posso também sair dizendo vai ter uma onda. Mas quando começa a acontecer isso em todo o Brasil, esse aumento aqui, né? Quando a gente começa a ver tudo isso, a gente diz, gente, está acontecendo em todo o planeta. Quando a gente olha as ondas aqui, da Omicron aqui vamos pegar aqui, por exemplo, na França, ó, ó, a gente vê a mesma história, ó, um pico absurdo de casos, né, e um óbitos muito menor, mas a gente vê o que? Aumento. Ó. Olha, essa linha pontilhada é muito interessante porque tu vê, ó, quantidade de novos casos por dia. Olha a taxa de aumento, né, super íngreme. Aí tu vê hospitalizações, está crescendo, mas menos íngreme. Aí tu vê óbitos, está crescendo, assim, a tendência, mas bem menos íngreme. Então, tu vê esse desacoplamento, mas óbitos crescendo não é bom nunca, entendeu? Mesmo que seja, é pouco íngreme, mas não pode estar aumentando. Imagina, ó, 78% com uma dose, 74% com duas e 36% com dose de reforço. O Brasil, na última atualização, estava com 78 aqui, 77, né? 78 com uma, 68 com duas e 14 com reforço, até menos do que a França. Então a gente pode vir a ter esse lançamento aqui. Então isso me preocupa bastante, sabe? Isso me deixa um pouco preocupado, né? Preciso te mostrar os painéis para te entender, né? Tu viu? Então assim, o Espírito Santo tem um bom sistema, Rio Grande do Sul tem um sistema muito bom, mas não tem vacina. Então, a gente até entende a situação dos estados, sabe que está uma onda acontecendo, mas a gente não consegue ter aquele panorama nacional que eu te mostrei no painel de países ali, que é aquele panorama de olhar o país e entender como é que ele está todo e dividir, e daí depois ir fatiando ele em regiões, para te ver as sub-regiões. Hoje não, é o contrário, em vez de ter de cima para baixo, eu tenho de baixo para cima, alguns municípios, alguns estados, e eu tenho que, através disso, vai ter um quebra-cabeça faltando peças, e eu tenho que, com essas peças que estão faltando, supor um monte de coisa, e isso é horrível para a saúde pública. Então, assim, eu sei que tem uma onda, eu sei que ela é enorme, eu sei que está aumentando as hospitalizações em alguns estados, mas o tamanho dela inteira no país eu não consigo te dizer hoje. Uhum. Então, é razoavelmente seguro a gente recorrer a esses dados, especialmente esse do Facebook que você mostrou, né? Os dados normal não seria o ideal, mas na situação em que estamos... eles ajudam. Eu sempre usei mas sempre usei como um dado adjacente, né, ao dado oficial. Aí eu vejo, olha, por exemplo, lá no anúncio da segunda onda, né, que eu te disse que eu comecei a antecipar lá em setembro, outubro de 2020, começou a aumentar as pessoas respondendo que estavam com sintomas do Facebook e começou a desacelerar a queda nos casos nos dados oficiais. Então, a soma dessas duas informações, eu digo, olha, tem algo aqui.
né? Então, ajuda a fazer. Agora, eu não tenho os dados oficiais para ver quando é que desacelerou a queda, eu não consegui antecipar, eu até tentei antecipar, porque assim, ali pelo começo de dezembro, final de novembro, a região norte estava começando a ter um aumento de casos, e, coincidentemente, é a menos vacinada do país. Né? A menor cobertura vacinal do país está na região norte, e era lá onde estava começando a ter um recrudescimento de casos. Daí eu disse, olha, só que não tinha pessoas respondendo com sintomas lá no Facebook ainda, né? Daí eu, olha, gente, aqui tem esse pequeno sinalzinho, sabe? É o que a gente vamos esperar, vamos ver mais uns 15 dias para ver o que acontece. Daí começou a epidemia de influenza, né? E aí a influenza confundiu muito, porque assim, a pessoa vai lá na pesquisa do Facebook, se ela responder febre, tosse, falta de ar, dificuldade a respirar, ele joga ela para estilo COVID. Mas se a pessoa responde febre, tosse ou dor de garganta, ele joga ela para estilo gripe, estilo Uhum. influenza. Então confunde muito, entendeu? Tanto que tu pega as curvas estilo gripe, estilo Covid, elas estão juntas. E aí tu fica, pode ser que seja influenza misturado, pode ser que seja os dois, a gente viu co-infecção acontecendo, né? Então, assim, os dados, eles, não dá para pegar esse dado e sair alertando, assim, onda, sabe, garantida, mas ele, olha, gente, por que tá todo mundo respondendo na pesquisa? Todo mundo não, né? Por que está aumentando um monte o percentual de pessoas respondendo na pesquisa que estão com sintomas bem iguais aos da Covid? Né? O que é isso? Né? Aí, daí, se eu tivesse dados, daí eu olho o Espírito Santo, por exemplo, que é um baita painel. Aí eu olho lá e vejo, pô, Vitória está com a maior onda de toda a pandemia. Agora, o maior pico de casos. Opa, corroborou com o que a pesquisa do Facebook está dizendo, como o ano inteiro passado corroborou igual, né? Então, por isso que eu te digo assim, é seguro, mas assim não pode ser aquele dado da bandeira, né? Para a pessoa dizer, ó, mas é um dado que ajudou muito. Inclusive o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, no painel deles, no site deles, tem esses dados do Facebook lá. Tem uma opção para ver redes sociais, daí eles mostram esses dados do Facebook. Interessante. Então, aqui a gente está chegando na reta final da nossa conversa, Isaac. Então, aqui fazendo um resumo sobre esses outros, não só sistemas, né, mas vamos primeiro falar dos sistemas Uhum. que a gente pode recorrer para entender como está a situação da Covid, dos casos suspeitos de Covid, né, os SRAG, no Brasil. São esses dados que você falou, apurados pelo Facebook, Uhum. são os dados de secretarias estaduais, mas, como você bem pontuou, não são todos os estados que dispõem de um sistema próprio. E também creio que os municípios grandes, também alguns tenham seus próprios sistemas, correto? Isso. Assim, o que eu indicaria? Ir para as capitais, porque muito mais provável a chance da capital ter um sistema mais robusto, né? Uhum. E aí só que tem que, principalmente para jornalista, né? Tem que, infelizmente, é um passo a mais. Tem que apurar se aquela secretaria está conseguindo notificar tudo certinho. Se ela Sim. está tendo, se ela tem um sistema 100% próprio dela, ela está conseguindo, porque ela notifica no dela e depois vai ver como é que vai exportar isso para o federal, né? Agora, se ela tem um sistema que ela precisaria do federal para notificar, pode ser que ela esteja notificando parcialmente, entendeu? Então, esse é um ponto importante de apuração. É sempre garantir, né, eu dei várias entrevistas agora sobre o apagão e o pessoal dizia, tá, esse dado aqui, eu disse, ó, conversa com a secretaria, só, né, vê, ó, tá tudo certo com a tua notificação? Tá conseguindo notificar? Daí a secretaria diz, sim, o meu sistema é meu, nunca caiu, eu notifico. Beleza, é isso que eu queria saber. Então, com esse dado, tu pode dizer, ó, baseado, né, na secretaria, esse dado aqui mostra realmente o que está acontecendo nesse local, nesse estado. Então, assim, os dados das capitais têm muito mais chance, né? Tipo, São Paulo tem um sistema próprio, tem a Fundação SEAD, que tem os dados de hospitalização confiáveis, né? O Rio Grande do Sul tem o próprio boletim do Sistema 3As, que é confiável, super confiável, que os dados são notificados pelo próprio estado. Né, a prefeitura do Rio de Janeiro, do estado do Rio existe, mas não é tão forte. E estados é mais complicado, porque daí entra naquelas. Se tem municípios que dependem do federal, quando tu soma esses municípios, não dá a realidade do estado, dá um Entendi. pedaço. Por isso que eu falo capitais, né? Muito mais É fácil até assim. melhor, né, do passado. Isso, porque daí tu vai na capital e tu diz, ó, eu sei que a capital é só um recorte, é mais ou menos o que a gente falou do Facebook, é um recorte. Eu sei que a capital é só um recorte, mas, pelo menos na capital, né, eles têm um sistema próprio, estão notificando, então ali eu consigo entender. Só que, por exemplo, o que eu perco, que é muito importante, eu perco a interiorização, o fenômeno, eu não consigo ver, porque como é que esse vírus está chegando? Que nem no começo ele chegou pelas capitais, chegou de avião, né, de fora,
e aí começou a interiorizar. Então a gente via, né, as ondas assim, deu primeiro nas capitais, daí ela estava já caindo nas capitais e aumentando para caramba em cidadezinhas pequenas. E essas cidadezinhas pequenas, elas não têm o quê? Sistema de saúde forte, hospital. E elas faziam o quê? Tinha que mandar os pacientes tudo para a capital. Então a capital estava acabando a sua onda da chegada e os hospitais fervendo por causa do interior mandando pacientes. A gente conseguia ver isso com o sistema todo, né? A gente pegava os boletins do Infogripe, da Fiocruz e do Observatório Monitora Covid da Fiocruz também, dava para ver claramente o que estava acontecendo, dava para ver a interiorização. Agora, eu não sei, entendeu? Agora eu não consigo dizer está interiorizando, está em todo o Brasil. Parece que está em todo o Brasil, pelo que eu estou vendo ali, né? Tá, mas assim, como é que está? Tem alguns locais porque se tem uma cidade que tem pouco hospital e ela já está com essa onda de Ômicron enorme, e tem lá 5%, 2% das pessoas vão ficar graves, esses 2% pode ser lá 10 pessoas e o hospital tem um leito, né? Pode acontecer isso, porque tem lá muito caso, a cidade inteira se infectando ao mesmo tempo, e esse dado desse município pequeno, muito provavelmente eu não vou ter, e ele não vai ser notificado no sistema da capital, né? Vão mandar o paciente para a capital, mas eu não vou notificar o dado da minha cidade no sistema da capital. Então, esse desencontro, ele atrapalha muito na divulgação, porque normalmente quando a gente está divulgando para as pessoas querem a resposta pronta, final, completa. As pessoas pedem, e aí é garantido, não é? Não, cara, daí tem que dar toda uma lista de ressalvas e disclaimers para dizer, ó, parece que sim, mas, e daí um monte de coisa, né? Então isso é o que mais me complica nesses apagões, né, para mim. Sem dúvida. Isaac, tem alguma coisa nesse contexto que você acha relevante falar? Pergunto isso tanto assim da sua visão de pesquisador, quanto de leitor, que você gostaria de comentar sobre a cobertura, sobre o apagão dos dados. Assim, eu agradeço muito, né, a parceria que eu, por exemplo, tenho sempre com a imprensa, muito boa, sabe? Eu divulgo bastante, eu uso redes sociais, é tudo voluntário, né? 100% voluntário. Mas eu dou bastante entrevistas, a imprensa bota a luz, sabe? E tudo, até agora, eu já estou entrando no terceiro ano, é um saco de terceiro ano de pandemia, né? Eu não queria ter nenhum. Mas nesses anos, assim, sabe, o pessoal tinha a noção de informar mesmo. Então, é isso que continua, é entender os disclaimers, sabe? É não tentar dizer onda gigantesca, ou, sabe, os dois lados, eles atrapalham muito. Ou aquele otimismo exacerbado, tipo assim, o Omicron é leve, ninguém morre, sabe? Por causa que o cara, porque, por exemplo, assim, começa a aumentar casos, espera lá 15, 20 dias, começa a aumentar as hospitalizações, espera mais 15, 20 dias, começa a aumentar óbitos. Isso é o padrão da pandemia, né? Um exemplo. Quando chega na onda da Omicron, eu tenho, além da Omicron, aparentemente pelos estudos preliminares, ser um pouco mais leve, eu tenho muita gente vacinada. Então, aumentou, né? Porque o vírus agora, antes ele tinha caminho livre, ele entrava e a pessoa não tinha proteção nenhuma, a não ser a própria imunidade, ela ia lá e, né, tipo, já era, né? Agora é como se tivesse uma guarda, né, que está dizendo, calma lá, vírus, vamos brigar aqui. Então, esse tempo demorou, aumentou entre aumento de casos e aumento de hospitalizações, e os hospitais também sabem tratar melhor o paciente hoje, porque eles sabiam tratar lá no começo. Então, também aumentou o tempo que a pessoa fica lutando pela vida se ela ficar muito grave lá no hospital. Então, se eu pegar, aumentou os casos, eu espero lá 7, 8 dias, não aumentou nada, eu já digo, essa onda é só de casos, sabe? Se eu fizer isso, é um serviço, porque, na verdade, eu tenho que esperar mais agora. Eu tenho que dizer, cara, teria que baixar esse, sabe? Tem que avisar, ó, aumentou o tempo. Então, isso é uma coisa que eu sempre digo. Às vezes é um cuidado, porque a pessoa, vou esperar. Daí espera 10 dias, não teve hospitalização, é onda leve. Daí as pessoas que leem a notícia dizem, posso ir para a praia com a minha família toda, né? Está tudo certo. E daí vai lá e daí 20 dias depois começam os hospitais a aumentar. Daí fica, mas não disse que era leve? Daí, não, é que demora mais porque tem a vacina. Então, acho que, assim, é a única cuidado esses, sabe, cravar, assim, porque a gente agora já era incerteza, agora aumentou o nível de incerteza, porque tem apagão, porque tem, né, uma variante diferente das outras, né, vacinas, coberturas vacinais diferentes, de vacinas diferentes, de intervalos diferentes entre as doses, em países, em locais e estados diferentes, né, a homogeneidade de cobertura vacinal diferente. Então, todos esses fatores contribuem para a gente não ter mais uma coisa igualzinha, que nem os Estados Unidos está norte, assim, eu não sei, eu não consigo dizer com mais tanta força que vai acontecer a mesma coisa aqui que nem antes.
Antes era muito similar, não tinha nada, né? Era o vírus e as pessoas, então o que acontecia num país, muito provavelmente ia acontecer no outro, mudava talvez o tamanho, mas ia acontecer bem isso. Os 15 dias eram 15 dias, seja aqui na China, na Indonésia, em Taiwan, na Lua, qualquer lugar. Agora não, agora começou a mudar. Então, essa incerteza que aumentou, ela também tem que ser passada, né, para as pessoas entenderem que tem que dar um freio, sabe? Porque o cansaço da pandemia, que todo mundo tem, aquela fadiga, não aguento mais, pode fazer a pessoa dizer, não quero mais saber, entendeu? Então, a pessoa precisa ter essa comunicação de incerteza, né? Isso é tudo minha visão, claro, né? Precisa ter essa comunicação de incerteza mais firme na frente dela para ela dizer, é tipo assim, tu tá pisando aqui, mas a gente não tem como te garantir que esse chão é bem firme mesmo, sabe? Então, dá um passo e firma o pé, assim, vê se não vai cair, aí dá o próximo passo, sabe? Se a gente conseguir comunicar isso, já ajuda muito, porque daí as pessoas ficam mais cautelosas e, ao ficarem mais cautelosas, contribuem para diminuir a oportunidade de transmissão e a onda por si, né? E aí que a gente colabora nesse esforço todo. Ameniza o impacto no sistema de saúde. Isso aí. Maravilha. Quem nos acompanha, muito obrigado. Lembrando que a gente vai mandar uma breve pesquisa, se puderem responder, a gente consegue entender melhor os objetivos, as vontades de quem nos acompanha para os próximos webinars. E ao Isaac, queria agradecer muito sua participação. Lembrando, o site para encontrar o painel da Rede Análise, só jogar Rede Análise Covid no se tu pesquisar por nós nas redes, no Google vai aparecer, né, no nosso site, mas se tu pesquisar por nós nas redes sociais, no Twitter, tem os links para os nossos painéis todos, né? E também, assim, eu estou nas redes sociais 100% disponível, né? Às vezes eu demoro um pouco, porque eu faço voluntariado, então eu trabalho, tipo, tem meu expediente, eu atuo nisso sempre fora do expediente, então quando eu estou fazendo isso, as pessoas me chamam e eu digo, aqui tu entra, aqui tu acessa o painel, aqui tu faz, sabe? Pode sempre me consultar também, procurar por mim, tanto no Google quanto em qualquer rede social, e me perguntar lá que eu tô, assim que eu tiver um tempinho, eu sempre respondo todo mundo. Perfeito. Isaac, pessoal, muito obrigado, boa quinta, um abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau.